Entrevista de Felipe Luiz, e nessa parte ele fala do Atlético Mineiro. Veja. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar. Tanto é que eles jogaram contra o River, os 2 jogos não tomaram gol. É um time que toma pouco gol e sabemos que não ia ser fácil, porque é uma defesa praticamente homem a homem, mano a mano. E é muito complicado entrar nesse tipo de defesa, né? E a gente passou algumas soluções para os jogadores, mas algumas funções e soluções para eles, mas quem executa e quem faz tudo são eles. Eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo e acabaram aproveitando as chances que tiveram, né? A gente foi hoje mais decisivo, mais determinante nas áreas do que o Atlético, mas com certeza um dos times mais incômodos de jogar no Brasil pela forma que tem de defender homem a homem. Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro, são 2 grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado, não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores, e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo e obviamente que pro jogo de volta para mim é como se fosse 0-0, é a mesma coisa, mas eu tô muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da nação, que já é chover no molhado, né? Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. Não vejo outro tipo de futebol que não seja com ataque ao espaço. Eu acredito que é o diferencial, né? Se você tiver jogadores que atacam o espaço, você incomoda muito a defesa do adversário, você gera perigo de gol. E realmente, para fazer gol, você tem que atacar o espaço. Você tem que criar esses movimentos de ruptura para poder estar mais perto do gol adversário. Não sempre o jogo é curto, o próprio Milito fala isso. O adversário vai te dizer como você tem que jogar, né? Se um adversário defende em bloco baixo, você obviamente que não tem espaço para romper, mas se um adversário te pressiona, você tem que ter jogadores que sabem atacar bem o espaço. Ainda faltam 90 minutos, estamos muito longe do título ainda. Com toda a humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Temos que entender o momento e respeitá-lo, né? Então, vocês podem até falar que está perto, para mim está muito longe. O Hulk realmente é um jogador determinante, um jogador perigoso, decisivo, e claro que temos que ter todo o cuidado com ele, como com o Paulinho, por exemplo, que é um jogador diferente, né? A defesa hoje, para mim, esteve, principalmente no primeiro tempo, esplêndida, com coragem, adiantando bem as linhas, e no segundo tempo nós acabamos cedendo alguns metros, né, na nossa última linha para talvez proteger um pouco mais o espaço, e acabamos dando um pouco mais de tempo e espaço para os jogadores do Atlético, e aí é onde o time acabou indo um pouquinho para trás, acabou sofrendo, não conseguimos sair mais, e no final tivemos que acabar defendendo o resultado, né? Então, por conta de que estamos enfrentando uma grande equipe, de que, como eu repito, né, finalista da Libertadores, um time que tem um grande técnico, um dos times que melhor joga futebol do Brasil, e nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, e pode ter certeza que esses jogadores determinantes não é fácil de anulá-los, mas vamos tentar ter que fazer um jogo da mesma forma em Belo Horizonte para poder vencer. Como o Atlético individualiza esses jogadores como o Arrascaeta, como o Gabi, como o Michael, então a altura deles vai determinar também a altura da linha do Atlético, e acaba ficando um time um pouco mais espaçado, né? Então, como eu falei, é muito complicado entrar nessa defesa, é muito difícil entrar na defesa do Atlético, e o River tentou inúmeras vezes e não conseguiu, então um time realmente difícil, e ainda mais com as trocas depois, um time que melhorou muito. O sistema que o Atlético joga, que é o 3-4-3, ele já tem uma vantagem posicional sobre o 4-4-2 que a gente joga. E é muito complicado defender o 3-4-3 ou pressionar o 3-4-3, muito mesmo com o 4-4-2. E no segundo tempo, ao baixar um pouco as linhas, acabou que
demos essa vantagem posicional e esse tempo e espaço para os jogadores poder criar e causar problemas tanto no entrelinhas como nas laterais do campo, e eles geraram muita vantagem, como é que eu falo, superioridade numérica, né, em cima dos nossos jogadores de meio. E isso é muito difícil você corrigir em cima da hora ou no meio do jogo, né? O que você pode fazer é colocar peças com mais força física ou igualar, colocar 3-4-3, igualar a marcação. Só que é difícil você igualar a marcação no meio de uma final, num sistema que a gente nunca utilizou e nunca treinou, né? Então, meu pensamento foi que a gente poderia ter feito, mas que na minha visão, no meu entendimento, teríamos ido mais para trás ainda se tivesse como foi, né, depois que a parte que o Fabrício entrou. A gente acaba cedendo os metros que o Atlético precisa e acaba defendendo mais, com melhores jogadores defensivamente, porém é difícil de sair dessa pressão, porque o Atlético varia muito, ele varia de um 3-4-3, aí se você também iguala, eles colocam linha de 4, eles sabem sair dessa pressão, então natural que depois do 3-0 o time tentasse se defender mais recuado um pouco para se proteger e defender o resultado, até mesmo porque todos nós teríamos assinado um resultado desse, né, antes de começar o jogo. Mas, repito, da mesma forma, para o jogo de volta 0-0 não tem nada definido, se temos que ir para ganhar. Se formos com o pensamento de tentar defender o resultado, com certeza vamos sofrer e nós não vamos ir para defender o resultado, vamos ir como se tivesse que ganhar o jogo. Da entrevista de Felipe Luiz após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 3-1.